nem só de turismo, nem só de passeio e comer em ótimos restaurantes, vivem os moçambicanos que moram no Brasil. É por isso que eu estou trazendo aqui hoje uma entrevista com um moçambicano que vive aqui no Brasil, rala muito para poder ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para sua família. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Faisal Fakir, um jovem de 21 anos que deixou tudo lá para trás, a sua família, o seu país, para poder vir para o Brasil estudar, fazer uma faculdade aqui e depois retornar para Moçambique para realizar um sonho. Quem é Faisal Fakir? Vocês vão conhecer ele agora, na entrevista que ele deu aqui para o meu canal, para o canal do G. Faisal Fakir, numa entrevista exclusiva aqui para o canal do G. Bem-vindos! Pois é, minha gente, é com muita alegria que eu trago para vocês aqui no meu canal esse rapaz, o Faisal Fakir, que é um jovem lá de Moçambique que está morando aqui no Brasil para fazer faculdade. E eu decidi trazê-lo aqui, eu fiz um convite, ele aceitou, para ele contar um pouco de como é viver aqui no Brasil e como é viver e fazer faculdade aqui. Ele estuda em período integral, ou seja, de manhã até o final da tarde, e ele rala muito. A vida dele não é fácil. E ele decidiu contar tudo aqui para mim. Mas eu já peço para você deixar o like. Vão até o final do vídeo que ele vai contar muita coisa. Ele passou por muita coisa difícil aqui no Brasil. E eu queria que ele se apresentasse para a gente, falasse um pouco de quem é ele. Eu acho que é melhor que ele mesmo se apresente. Faisal, muito obrigado, bem-vindo aqui no meu canal. Muito canimambo a todo mundo que chegou aqui, né, que está a ver o vídeo. Sintam-se cumprimentados, falam aí por Brasil, Portugal e todo mundo que está a ver esse vídeo. Muito obrigado também ao Jay pela oportunidade. Para quem não me conhece, eu chamo-me Faisal Fakir, sou de Moçambique e tenho um canal no YouTube também com o mesmo nome, Faisal Fakir. Sou de Moçambique, Maputo. Atualmente eu estou a residir aqui no Brasil, no estado de Ceará, onde vim, né, principalmente em missão de estudo pela Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, e já estou aqui há basicamente uns quase 2 anos, 1 ano e meio, né? E eu tenho basicamente indo a caminho do meu 4º semestre no curso, e tem sido uma experiência muito boa fazer parte dessa universidade, estar aqui no Brasil. Tenho aprendido e vivenciado muitas coisas que me fazem aprender e me constroem como pessoa, como estudante, e com certeza eu vou levar para a vida toda. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta, que é o seguinte, Faisal. Por que é que você escolheu o Brasil para vir fazer faculdade? Bom, Gi, para chegar aqui no Brasil foram, como nós dizemos na gíria popular em Moçambique, foram maninho cenas, né? Foram processos atrás de processos, mas graças a um amigo eu conheci a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, e antes de me inscrever para o Brasil eu já tinha esse anseio de vir para cá, né? De me inscrever para essa oportunidade de vir para cá, para o Brasil. Eu já tinha esse anseio de conhecer o Brasil, já que em Moçambique nós consumimos maninho cenas, né? Maninho cenas lá daqui, né? Tipo dublagens, novelas. Então eu sempre tive anseio de conhecer cá o país. Então graças a esse meu amigo que me apresentou à universidade, me explicou como é que seria todo o processo, eu consegui me inscrever e hoje em dia eu faço parte, né, essa universidade cá no Brasil. Por acaso você teve algum choque cultural quando você chegou aqui? Teve alguma coisa que te assustou quando você chegou aqui? Conta pra gente. Uma das coisas que eu fazia muito quando cheguei aqui era quando eu encontrasse alguém de idade, né? Eu dizia boa tarde tio, ou boa tarde avó, ou boa tarde... Se fosse uma pessoa tipo que eu presumisse que essa pessoa tem por aí uns, vamos lá, 60 anos, eu podia chegar e dizer boa tarde avó. Então, com o tempo eu percebi que as pessoas não gostavam disso, né? Tipo, não gostavam do avô que estava ali. Então, enquanto lá em Moçambique tem essa coisa de que você não pode se dirigir a uma pessoa mais velha, a ti, de forma direta, tipo você, na primeira pessoa. Então, quando eu cheguei aqui foi uma outra realidade, mas hoje em dia são coisas que eu já consegui
que quando tu falas aqui são ofensivas. Eu não sabia, né? Eu falei, né? Eu só não vou falar aqui porque Eu acho que eu entendi, Faisal. Aqui no Brasil tem algumas palavras que em Moçambique tem outro significado. Eu acredito que entre algumas palavras que são muito diferentes, aqui no Brasil, por exemplo, rapariga. Aí em Moçambique, lá em Moçambique, rapariga é menina, moça, é isso, né? E aqui no Brasil, rapariga tem um outro significado, né? É outro tipo de coisa. E bicha. Bicha em Moçambique é fila, uma fila. Você tá numa fila esperando o ônibus, um carro, né? É bicha. Aqui no Brasil, bicha é uma outra coisa completamente diferente. Então, eu imagino que isso que você. Imagino que essas palavras foram algumas palavras que você ficou um pouco assustado também, né? Realmente, cada país tem a sua cultura e sua forma de se expressar. embora sejam palavras com o mesmo nome, né, mas têm significados aí totalmente diferentes. Então, esses foram os maiores choques culturais que eu já identifiquei cá, né? Agora eu queria que você contasse pra gente o que foi que aconteceu, que você teve muita dificuldade de vir para o Brasil. Conta, parece que teve um problema muito sério lá em Moçambique antes de você embarcar para o Brasil. Conta pra gente. Bom, Gi, parece que um passarinho te contou muito, porque essas perguntas realmente são muito boas. E já o parabenizo por isso. Pô. E indo já direto à questão, eu diria que sim, antes de vir para cá, para o Brasil, eu passei por uma situação bem complicada. Não só comigo, como 36 estudantes. Bom, o nosso governo, né, tem um acordo tinha um acordo, né, de cooperação com a universidade, no caso, a Unilab. E esse acordo de vínculo fazia ou dizia que o governo ia disponibilizar um determinado valor como subsídio, né, trimestralmente, em 3 meses tu recebes um determinado valor para suprir, né, as tuas necessidades, todas essas coisas. E, além disso, esse acordo comprometia, né, o governo a pagar as passagens de ida, assim como volta ou regresso ao país de origem. Nós passamos por uma prova, nós fizemos essa prova, e depois que nós fizemos essa prova, nós sabemos de uma coisa: o acordo não supria as necessidades quanto à documentação, visto, passaporte, assim como carimbos nos consulados. Isso é uma responsabilidade tua, era uma responsabilidade nossa. Nós nos inscrevemos, passamos e um determinado dia, né, fomos chamados. Os colegas meus que fizeram para o primeiro semestre daquele ano foram com acordo em vigência, tudo feito, tudo lindo, eles conseguiram. Agora chegou a nossa vez também de irmos, né? Eu me lembro como se fosse ontem, né? Porque foi uma coisa difícil de se ouvir e complicada, né, ao mesmo tempo. O que foi nos dito foi o seguinte: infelizmente, o governo tentou, nós tentamos falar com outras pessoas que podiam nos ajudar, outras entidades, mas infelizmente vocês não têm, não temos, né? Nós não temos condições de subsidiar as vossas passagens de ida, assim como volta, e assim como o auxílio, né, do subsídio, ou seja, o subsídio para vocês ficarem, né, aí, durante esse tempo que vocês forem ficar aí no curso. Ali teve pessoas que choraram, outras desmaiaram, outras ligaram para os pais, porque para fazer os documentos, embora já nós tivéssemos o conhecimento de que não era uma coisa que estava inclusa, né, nisso tudo, fazer os documentos não era uma coisa fácil. Não. Essa situação encontrou-me numa fase em que meu pai estava desempregado, eu moro com a minha madrasta, morava, né? Então, quando me encontro nessa situação, eu tive que vender alguns bens meus. Eu vendi meu celular, eu vendi algumas peças de roupas minhas que eu gostava muito, vendi alguns pares de sapatos, trabalhei com jardinagem, saíram calos, noites não dormidas, bati algumas portas ajudavam, outras fechavam na minha cara,
mas mesmo assim eu estava determinado mesmo em vir. Depois de ouvir isso, já tinha sido tudo em vão, basicamente, né? Todo o tempo, todo o esforço para nada. Então, o que nós fizemos? Nós organizamos e fomos em frente à instituição que era responsável por nós, que não vou citar aqui, né? Mas fomos para lá e nós pegamos papelões mesmo. Nós deitamos no chão mesmo e ali era a nossa casa. Nós dali só sairíamos depois de ouvirmos a resposta de que eles iam subsidiar essas passagens, eles iam se responsabilizar por nós, porque para mim, né, eu entendo os outros, para mim, decepcionar as pessoas que esperavam algo de mim doía mais do que enfrentar aquilo. Para mim, aquilo não era nada, era um capricho. Então, dali eu só saía também se eu tivesse a resposta que eu queria, que era, no caso, as passagens, porque quando eu informei aos meus familiares, em especial ao meu pai, ele ficou muito feliz, ele ficou muito alegre. E depois eu chegar em casa e dizer, não deu certo, né? Porque, embora as dificuldades, que todos nós passamos por dificuldades, quando se consegue coisas assim, né? No meio a tudo isso, é onde, na verdade, são provadas o quão você está determinado em alcançar o que você está disposto a dar para alcançar os seus sonhos. Então, nós vemos, né, depois de 5 dias, foram 5 noites, foram os piores momentos da minha vida em particular, foram os piores situações, mas eu já havia passado por outras coisas, mas aquelas em particular, deitar no chão e, enfim, né, ali dormia-se, apareciam às vezes algumas organizações não governamentais que se sensibilizavam com a nossa causa e ajudavam-nos, né, davam-nos ali um pão, davam-nos ali uma água, davam-nos ali um determinado valor para comprar algumas coisas. Com o tempo, os próprios funcionários da instituição em causa perceberam a nossa determinação a não sair dali. Mas aquilo era uma coisa que, para mim, ninguém merecia passar, principalmente nós que queríamos apenas estudar, né? E no final de tudo nós conseguimos, nós viemos, uma empresa, né, apareceu depois de um tempo e pagou os voos para virmos. Para mim é uma coisa triste, porque é como se tivessem de certa forma nos esquecido, nós não fôssemos de lá, mas não com eles, com o país em si, né? Eu fico entristecido. Mas nós temos conseguido aí lidar com todas as dificuldades. Nós temos aí, tem jovens aqui, assim como eu, que temos orado bastante, temos aí seguido, pegado forte e firme mesmo, e continuamos assim, né, até hoje. Pelo menos vocês conseguiram finalmente chegar aqui no Brasil, graças a Deus. Mas você também passou por alguns episódios de preconceito aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil existe uma situação muito difícil, é uma doença social que tem no Brasil, que é o preconceito contra pessoas que sejam diferentes, né? Seja uma outra cor de pele. Nós temos vários tipos de preconceito, mas infelizmente o racismo ainda é um problema muito sério no Brasil. Lembrando que racismo no Brasil é crime, então toda pessoa que ela se sentir vítima desse tipo de coisa, ela precisa chamar a polícia e ela precisa fazer um boletim de ocorrência, e essa pessoa que fez isso contra você, ela pode parar na cadeia. Mas conta pra gente, Faisal, o que foi que aconteceu com você, que você foi vítima de preconceito racial aqui no Brasil? Conta pra gente. Bom, Gi, eu diria o seguinte: infelizmente, né, nem tudo é um mar de rosas e ainda existem pessoas com esse tipo de comportamento.
E eu falo como uma pessoa que nunca havia vivenciado uma coisa de forma direta, assim, eu via mais em novelas, por exemplo, a novela aí do Cirilo, né, aquela aí que tem a Maria Joaquina que faz ele passar por situações aí que, né, deploráveis. Então, para mim, aquilo era aquilo, mas depois tinha um final feliz e que a pessoa mudava-se demais. Mas quando eu cheguei cá, eu já passei por situações em que passar mesmo na pele é uma coisa diferente, né? Tipo, eu estava a caminhar, umas crianças começaram a fazer gestos, assim, a coçar, e sons, né? Aí eu fiquei a observar eles, não entendi e perguntei quem já está aqui há mais tempo, e essas pessoas me disseram, né, que você acabou aí passando aí por um momento racial, mas sem nenhum constrangimento, eu segui, mas com o tempo teve relatos de mais pessoas que passaram também por situações semelhantes. O que mais me entristeceu foi a idade deles, né? Porque eles são, tipo, basicamente, crianças, para mim, no meu ver, são o espelho da manhã. E se eles fazem isso, é porque alguma coisa está errada, alguma coisa está a falhar, mas eu creio que com o tempo elas consigam, né? Aquelas em específico que estão a fazer aquilo. Uma das outras situações que eu passei já com pessoas adultas, eles pararam-me e disseram-me, alguém está a chamar lá atrás. Aí eu perguntei quem. Aí quando eu cheguei, cruzei-me com eles e eles disseram, estão a chamar-te lá. Quem? Quem está a chamar? Aí eles disseram a chibata. Me deram arranque, começaram a rir e foram-se. Eu caminhei. Cheguei em casa e também fiz a mesma pergunta a quem já está aqui há muito tempo. O que seria a chibata? Então eu depois descobri o que era. Eu acho que algumas pessoas já sabem. Ou aquela estrutura ali que vem com elásticos lá no final, que usavam para chicotear os escravos. Então, essas foram as situações que eu passei até agora aqui, mas tirando isso, o resto das pessoas, ou atualmente, já tem sido tranquilo. Faisal, infelizmente isso não aconteceu só com você, acontece todos os dias no Brasil. O Brasil é um país que enfrenta esse problema. É uma doença social que precisa ser combatida, inclusive com a justiça. Você, Faisal, sofrer isso novamente, você tem que avisar a polícia. Você ou qualquer pessoa que passe por essa situação. Mas agora vamos falar de um assunto um pouquinho mais animado, que tem algumas coisas que são muito interessantes. Eu queria que você falasse, Faisal, como é a tua rotina aqui no Brasil. Como é que é o dia a dia? A gente sabe que você estuda de manhã até o final da tarde. É tudo muito corrido, mas como é essa rotina sua aqui no Brasil? Conta pra gente. Eu acordo, né, e organizo a cama, eu tento organizar aí o quarto de forma rápida mesmo. Pego ônibus tem uns horários, já que 8 eu tenho que já estar na universidade, então 7 horas eu já estou a me movimentar para ir para lá. Vou e fico lá basicamente todo dia, né? Tem sido essa a minha rotina. Vou, janto, lá para as 18h30, 17, se não me engano, 17h30 às 19h30, né? Então, as refeições são lá. O almoço é lá, o jantar é lá, o café da manhã é uma das refeições que eu já eliminei na minha rotina. Quando eu cheguei aqui, eu eliminei, mas antes eu tinha, né? Mas com o tempo, essa correria eu acabei me adaptando, então é uma coisa, às vezes eu só tomo um café quando possível e vou, luto, estudo. E né, essa tem sido a rotina, basicamente cá, uma coisa que varia de acordo com o dia, é uma coisa que exige muita flexibilidade da nossa parte quando estamos já em momentos de aula. Já quando estamos em momentos de férias é um pouco mais relaxante e, enfim, né? É isso. Para você que está assistindo o vídeo aí, está acompanhando o Faisal, ele faz faculdade e ele tem que estudar muito. Ele faz engenharia da produção, então imagina o quanto esse cara estuda, tem que ler muitos livros. E quem estuda, quem faz faculdade, sabe o quanto que precisa ler, precisa estudar e fazer faculdade. O Faisal estava me contando que ele já tentou até trabalhar, porque a vida lá não é fácil, tem que ganhar um pouco mais de dinheiro. Ele tentou trabalhar, mas foi muito difícil por causa da faculdade. Que perrengue foi esse que você enfrentou aí? Faisal, conta pra gente. Eu já tentei, né, uma vez, conciliar os estudos com o trabalho. Não deu certo, gente. Não deu,
Por quê? Porque nós estamos numa cidade do interior. Para sair daqui até uma cidade grande, são uma coisa de 1 hora e meia. A rota chegava, me pegava lá para as 23 horas. Depois das 23, eu ficava toda a madrugada. Depois voltava lá para as 5, eu largava de lá. Vinha dormindo no ônibus, tudo assim. Depois eu pegava, né, o ônibus daqui para ir para a universidade. Quando eu cheguei na universidade uma vez, eu tinha uma prova. Eu dormi na prova. Eu cheguei, estava fazendo a prova, eu capotei na prova. Aí eu vi, né, que realmente, por mais que eu quisesse, por mais que ajudasse, de fazer essas todas as coisas, não combinava. Só se talvez fosse uma coisa aqui perto, e aqui perto não tem tantas oportunidades assim, né? Tudo tem a ver com estudos mesmo. Noites não dormidas, muito café no sangue. Eu acho que já nem tenho sangue, só é café a circular por aqui. Faisal, eu sei o quanto é difícil para você e o quanto você gasta dinheiro para você poder fazer faculdade. A gente sabe que quando você está estudando, o professor pede um livro, pede para você comprar esse livro. E quando você não compra, você tem que fazer cópia, você tem que dar um jeito e gasta com isso, gasta com aquilo, gasta com calçado, gasta com muita coisa. E você que está assistindo o vídeo, você percebeu que o Faisal ele sofreu um acidente, ele acabou quebrando um dentinho aqui na frente, um dente, né, quebrou. Ele precisa consertar esse dente, mas infelizmente ele não tem condições de fazer isso. Então, Faisal, eu pedi para ele, eu posso falar isso, Faisal? Ele ficou meio resistente assim, de que se tiver alguém que tem interesse em ajudar o Faisal, eu perguntei para ele, você quer Faisal ajuda? Ele ficou meio assim, mas ele aceitou. Então, se você tem interesse em ajudar o Faisal, se você tem interesse em fazer alguma coisa para ajudá-lo, ajudar financeiramente, eu quero ajudar a fazer o tratamento do dente do Faisal. Como é que faz? Entre em contato com o Instagram dele, que é isso aqui. Eu perguntei, Faisal, você aceita ajuda? Olha o que ele respondeu. Bom, Gi, se a pessoa estiver a ajudar-me de coração, eu aceitaria de braços abertos e agradeceria muito, muito mesmo. Sim, então respondendo a tua pergunta de forma resumida, sim, eu aceitaria. Você que está assistindo o vídeo, se você tem interesse em ajudar o Faisal, ele é um estudante universitário, ele precisa de ajuda, qualquer tipo de ajuda, roupa, calçado, se você quiser fazer uma ajuda para um tratamento odontológico que ele precisa, você chama ele no Instagram, ele tem o Instagram, que é esse endereço aqui, chama ele lá, conversa com ele, ou então conversa comigo no meu Instagram, e eu vou passar o telefone dele, ele vai passar o telefone dele, ele aceita sim ajuda, ele precisa de ajuda, ele é um estudante, ele precisa de ajuda de pessoas que queiram ajudá-lo. Então, se você quiser ajudar, do fundo do seu coração, ajude, que ele aceita sim. Mas nós sabemos, Faisal, que você tem sonhos, muitos sonhos. Mas se tivesse um sonho para você realizar agora, hoje, por esses tempos, esse ano, ou final do ano, qual seria esse sonho? Bom, atualmente, Gi, meu sonho, eu só tenho um único sonho, que seria de rever os meus familiares. Eu queria poder ter essa possibilidade. Todos eles, né? Todos, meu pai, minha avó, minha madrasta, minha mãe, são pessoas que são muito importantes para mim. Meu irmão, né? Eu tenho um irmão, né? São pessoas que são muito importantes, né? E meu sonho realmente seria em revê-los, porque eu estou com uma saudade muito grande mesmo. As pessoas vão perguntar, mas por que ele veio fazer essa faculdade aqui no Brasil? Nós sabemos, eu sei que você tem um sonho. E é um sonho de fazer alguma coisa lá em Moçambique, depois que você se formar. Que sonho é esse? Conta pra gente. Em Moçambique, existem grupos de pessoas, né? Assim diria eu. Existem grupos de pessoas, um grupo de pessoas pobres e um grupo que enriquece se aproveitando das pessoas pobres. Então eu queria poder ajudar o grupo mais desfavorecido, de certa forma, sem se aproveitar deles, e ir, né, dar esperança onde não tem. Então eu queria poder me formar, trabalhar e criar uma rede de restaurantes, criar um lugar, né, onde eu possa alimentar quem não tem o que comer, porque para mim, que já passou por situações mesmo assim, eu sei como é que é, e um prato de comida até pode não ser nada para muitos, mas
para alguns seria o sonho da vida deles sendo realizado ali. Então, seria basicamente ajudar as pessoas, mas para tal eu tenho ainda muito que trabalhar e suar mesmo. Mas eu tenho certeza que a um dado momento tudo vai começar a dar frutos e resultados. Faisal, eu queria muito te agradecer por essa entrevista, por você ter aberto seu coração pra gente. Eu te desejo muita sorte, que você tenha muitas vitórias, que Deus te abençoe e conte com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje a fazer essa entrevista convosco e foi muito bom mesmo. Quer não subscrevendo no canal do Gi, por favor, faz isso. Corta-me lá no meu canal, é Faisal Fakir, que você vai saber um pouco mais sobre a minha rotina, como eu tenho feito as coisas por aqui. Temos vídeos muito interessantes lá, quase sempre. Bom, muito obrigado pela oportunidade, como digo nos meus vídeos. Se assim Deus quiser, voltamos e nos veremos cá. Beijos e foi. E a você que ficou até aqui, eu agradeço muito a você por ter ficado até o final da entrevista. Se você gostou dos planos, gostou do Faisal, se inscreva no canal dele, é esse canal, o canal Faisal Fakir. Se inscreva no Instagram dele. Se você tem interesse em ajudá-lo, chama ele lá no Instagram, fala com ele. Ele com certeza vai te atender com muito respeito, porque ele é um cara muito agradável, é uma criatura que trabalha muito, estuda muito o tempo todo, mas ele vai ter um tempo para conversar com você. Então, muito obrigado, Faisal, que Deus te abençoe, que ilumine seus caminhos, que você conquiste tudo o que você sonha, tá bom? Que Deus te abençoe. Quanto a você, muito obrigado por ficar até aqui. Muito obrigado mesmo. E se você quiser ajudar o Faisal, ajude do fundo do seu coração. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!